Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: Posso dizer-te algo? Você fala grego? Perguntou ele. Não é você o egípcio que iniciou uma revolta e em algum tempo levou 4.000 assassinos para o deserto? Paulo respondeu: Sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permite-me falar ao povo. Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico: Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse: Amém? Amém. Amém. Hoje vamos meditar no capítulo 21. Fazer o novo formato da igreja. Rapidamente a produção. Irmã Gisele, você pode ficar na filmagem hoje? Me pega. Quer botar nessa caixa daqui? Pode botar só uma, né? De cá também funciona. Carregou. Amém, irmãos? Tudo aqui é muito profissional. Podem perceber. Vamos abrir em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Amém, graças a Deus. Amém, graças a Deus. Atos capítulo 20. Todos encontraram? Amém. Pronto. Então agora você vai até o 21. Graças a Deus. Atos capítulo 20. Como nós vimos aqui, o que nós estamos meditando é a passagem do apóstolo Paulo, aonde ele segue para Jerusalém. O apóstolo Paulo está indo para Jerusalém. Amém, graças a Deus. Graças a Deus. Acho que é a caixa, não? Amém, graças a Deus. Naquela caixa fica mais confiável que a gente tiver, né? Amém. Amém, graças a Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. 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 Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, oh aleluia, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, amém, irmão, me ajudem, graças a Deus, amém, irmãos, graças a Deus, 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 obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça. Vamos orar um pouco. A gente tem aprendido com José, né, como é importante estarmos em oração. Obrigado, Deus, por nos reunir aqui nessa noite, no teu nome. Obrigado, Deus, por todas as provações que nos trouxeram até aqui. Pois o Senhor bem sabe, Deus,
Se não fossem elas, não estaríamos aqui aos teus pés. Ajuda-nos, Senhor, nesse processo de transformação imprescindível para a nossa comunhão contigo. Nos faz despertar, Senhor. Possamos olhar para os nossos irmãos do passado que viveram uma vida com um olhar fixo em Ti, para que também a nossa vida seja vivida nesses mesmos moldes. Não nos deixa, Senhor, nos acovardar diante das circunstâncias adversas, mas que todas as adversidades sejam usadas como pedras do altar de adoração ao Senhor. Ajuda-nos a estarmos sempre adorando a Ti no Teu santo templo. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos em constante adoração. Obrigado, Deus, por tudo, e ajuda-nos na noite de hoje, Senhor, para que venhamos a ouvir, compreender e obedecer. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Atos capítulo 21. O apóstolo Paulo, ele está indo em direção a Jerusalém. O propósito do apóstolo Paulo era chegar em Jerusalém com uma oferta para os cristãos que estavam lá em Jerusalém passando por dificuldade. Nós vamos ver isso inclusive nas cartas que Paulo escreve aos Coríntios. Ele havia pego alguns donativos no caminho e juntamente com uma comitiva ele estava se dirigindo à cidade de Jerusalém, levando auxílio para os cristãos de Jerusalém. E nessa viagem para Jerusalém, o apóstolo Paulo passa por outras igrejas que ele havia plantado. E ele agora se despede da igreja de Éfeso. Nós estudamos ontem a passagem de Paulo. Paulo não chega a entrar na cidade de Éfeso, ele fica na cidade vizinha chamada Mileto. Ele chama os presbíteros, os líderes da igreja, e ele adverte a eles acerca da seriedade do ministério cristão, de como nós devemos ser diligentes na defesa do Evangelho. Muitas vezes confundimos amor com comodidade e muitas vezes com omissão. A gente não repreende as pessoas como deveria, não as exorta como deveria, porque não gostamos muitas vezes das consequências de uma exortação. A maioria das vezes, quando nós exortamos alguém no Senhor, se essa pessoa não estiver também no Espírito, ela vai ficar com raiva da gente e ela vai se afastar. Mas a nossa missão não é atrair para nós a aprovação dos homens, mas muito pelo contrário, é lutar para vivermos uma vida debaixo da aprovação de Deus. Então aqui no capítulo 21, Paulo está nessa viagem. O título da nossa mensagem hoje é justamente: jamais se esqueça que o caminho é apertado. No capítulo 7 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus diz: entrai pela porta estreita e andai pelo caminho apertado, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva para a perdição. Se você pegar na tradução King James, diz justamente que o caminho é difícil. E você vai ver o apóstolo Pedro repetindo isso para os cristãos já mais adiante. Na sua primeira epístola, ele diz que o justo se salva com dificuldade. O apóstolo Paulo já disse isso aqui no capítulo 14 de Atos, quando ele estava exortando, estimulando, motivando os irmãos a perseverarem na fé. Ele disse para eles que nós entraríamos sim no reino de Deus debaixo de muitas tribulações. Mas nós temos vivido uma época, irmãos, aonde parece que se Deus estiver na minha vida, eu não tenho tribulação. E que se eu estou tendo tribulação, é porque Deus não está em minha vida. Eu queria apenas aqui, para que não haja confusão na nossa mente, separar tribulação de provação e de
correção. Então, tribulação é algo natural na vida do cristão. O cristão vai ter uma vida de tribulação. A palavra tribulação vem justamente de uma palavra tribulos, que era um instrumento usado para arar a terra, para que houvesse um plantio naquela terra e aquele plantio fosse frutífero. Então todo cristão deve saber que em tudo somos atribulados. Vai haver uma dificuldade, se não no mundo físico, mas no mundo espiritual, em qualquer coisa que façamos. Segundo lugar, o que é uma provação? Provação é algo que o próprio Deus coloca na nossa vida para nos aproximar dele. Quando nós estamos nesse processo de amadurecimento, nós somos provados como o fogo prova o ouro. Eu não sei se vocês já viram, o ouro, quando ele é extraído, ele vem bruto, né, como se diz. Então ele passa pela fornalha, aonde a escória, daí o nome escória, a impureza, aqueles metais que não são tão valiosos quanto o ouro, resquícios de pedras, elas então começam a queimar até que o ouro puro ele fique lá. Então Pedro chega a dizer que a nossa fé, ela é provada dessa mesma forma, como o ouro é provado pelo fogo. Então os cristãos, eles passam por esse processo de provação para que eles venham a amadurecer. Tiago inclusive diz que nós devíamos ficar felizes quando passarmos por isso, porque isso traz maturidade, a maturidade que todos nós precisamos para viver uma vida cristã cada vez mais genuína e que glorifique a Deus. Mas em terceiro lugar, é importante a gente entender que existem coisas na vida do cristão que ele poderia evitar, que são as correções. Duro é recalcitrar contra o aguilhão do Senhor. Então, por exemplo, Jonas precisava passar 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. Se ele tivesse obedecido a Deus, se Deus dissesse, Jonas, vá para Nínive e pregue, ele ia para Nínive e ele não ia precisar ficar no ventre do peixe. Sansão precisava ficar cego? Não. Se Sansão de fato vivesse como um filho do sol, que esse é o significado do nome dele, vivesse honrando a Deus, que deu vida a ele no ventre da sua mãe, mesmo seus pais sendo velhos e sua mãe estéril. Se Sansão tivesse vivido uma vida de obediência a Deus, com certeza ele não teria passado por coisas que ele passou. Davi, se ele não tivesse adulterado com Batseba, o seu filho nasceria morto. Seus filhos tentariam tomar o seu reinado. Então existem determinadas coisas na nossa vida que são correção de Deus. E em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo fala isso inclusive de forma literal. Ele diz, olha, cuidado, porque na igreja tem pessoas que estão doentes e tem pessoas que vão morrer por conta de desobediência. Porque Deus está repreendendo e essas pessoas não querem obedecer a Deus de maneira obstinada. E Deus então está corrigindo essas pessoas para não serem condenadas com o mundo. Não é o que está escrito em 1 Coríntios 11 ou eu estou inventando alguma coisa? Está escrito na Bíblia exatamente como eu estou falando com vocês. Então o que Paulo nos apresenta aqui nesse capítulo é uma vida de tribulação e provação. Aqui não é uma correção de Deus, porque Paulo não está fazendo nada de errado. Muito pelo contrário, Paulo está seguindo de perto os passos de Jesus. Paulo está seguindo cada uma das ordenanças de Jesus na sua vida. A gente vai ver aqui que tem um irmão que diz, ó Paulo, você vai ser preso em Jerusalém. Ele diz, eu sei disso. Ele já tinha dito no capítulo 20, lá em Mileto, que a vida dele, para ele, não era preciosa, que a única coisa importante na vida dele era cumprir a carreira que Cristo havia entregue nas mãos dele. Então é importante como cristãos que venhamos a identificar que tipo de sofrimento está acontecendo na nossa vida. Porque nem todo sofrimento que as pessoas estão passando na igreja glorifica a Deus.
Às vezes a pessoa vem até mim, até você, e diz, eu estou passando por uma luta tão grande, eu estou sofrendo. Quando você vai conversar com a pessoa, você diz, meu irmão, você está sofrendo por isso? Eu estou sofrendo porque minha amante me deixou. Como é a história? Você está sofrendo por isso? Eu estou sofrendo porque eu perdi 50 reais. É por isso que você está sofrendo? Eu estou sofrendo porque eu estou sem comer carne, estou comendo só, sei lá, peixe, frango, que a carne está cara. Você está sofrendo por isso? Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque não é todo sofrimento que glorifica a Deus. Então, dito essas coisas, vamos agora entender o que a gente assistiu aqui no filme. Eu creio que a maioria de vocês viu no filme que aconteceu, o que a gente vai estudar aqui no capítulo 21. O livro de Atos é um livro histórico, é o livro histórico do Novo Testamento, onde Lucas ele narra a trajetória da igreja desde Jerusalém até Roma. É assim a narrativa de Atos, se você prestar atenção. Começa em Jerusalém, Jesus mandando eles irem para Jerusalém no capítulo 1, e no capítulo final de Atos nós vemos Paulo terminando, a sua jornada em Roma, preso. Então aqui no capítulo 21, depois de nos apartarmos, fizemos a vela, e correndo em direitura, chegamos a Cós. No dia seguinte a Rodes, e dali a Pátara. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. E a gente percebe algo que a gente tem repetido aqui no livro de Atos, que as viagens missionárias não eram fáceis. Hoje em dia, para as pessoas fazerem missões, você só ouve falar de dinheiro. Eu preciso de dinheiro, porque sabe como é, né? Tem que pagar o avião, tem que pagar o hotel, tem que pagar não sei o quê. Como é que é isso, meu filho? E a oração? E a confiança em Deus? Então parece que hoje em dia, e isso foi um pastor do passado, esse pastor inclusive já faleceu, e ele disse, olha, se hoje o Espírito Santo se ausentasse da maioria das igrejas, ninguém ia sentir falta. Sabe como é que as igrejas fazem o planejamento missionário delas? De acordo com estratégia. Rapaz, eu acho que aquele bairro ali, eu acho que vai dar legal. Eu acho que a gente consegue encher uma igreja ali. Rapaz, eu acho que ali a gente consegue também. Naquele lugar eu sou amigo do prefeito. Naquele lugar ali eu sou amigo de não sei quem. Eu vou fazer assim e assim. É desse jeito que a gente faz missões? Ou a gente ora e pede o direcionamento de Deus? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a maneira como é ensinado hoje é errada. A maneira certa é a bíblica. Então aqui ele diz, eles partiram. Quando em Chipre já estava à vista, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Olha que coisa, eles estavam num navio de carga, não estava no cruzeiro não, viu? Num cruzeiro, Paulo era tão chique. Paulo estava fazendo um cruzeiro pelas ilhas gregas, um transatlântico. Já pensou? Não, meu filho, Paulo está num navio de carga, no perrengue aqui. Você já viu aqui Atos, como é que começa esse filme? Lucas está num desses navios e aí tem uma espécie de tempestade. A carga cai no pé de um menino que quebra, parece que a perna. Tem um médico aqui, tem um médico aí, chama ele, é Lucas. Aí ele começa a contar a história do filme. Mas o começo dessa narrativa do filme de Atos é mais ou menos assim. Se vocês algum dia já viram o filme desde o início, vocês vão perceber que as viagens antigamente eram muito complicadas, né? As pessoas que hoje em dia vivem buscando segurança, eles não fariam missões. Por isso, inclusive, que Paulo, ele repreende João Marcos na segunda viagem missionária. Porque João Marcos havia abandonado eles. Achou que a viagem estava muito difícil, a primeira viagem missionária, e voltou no meio da viagem para sua casa. E quando ia começar a segunda viagem, ele disse que queria ir. Paulo disse, não, aí não, você não vai não. Você abandonou no meio da viagem, agora quer ir, está achando que é brincadeira? Então, ele diz aqui, quando descarregou o navio em Tiro,
encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. E eles ficavam normalmente esperando aparecer um outro navio para que eles fossem para outro lugar mais perto de Jerusalém, e a viagem era feita assim de pouquinho em pouquinho. Não tinha hoje em dia como você chega no aeroporto e diz: olha, eu quero uma passagem para o Japão. Meu filho, se você quisesse para o Japão antigamente, talvez você chegasse lá daqui a uns 5 anos. Uma parte você ia de navio, outra parte você ia de jegue, outra parte você ia de pé, outra parte você ia correndo porque ia ter nativo que ia querer ele matar. Então era bem complicado e complexo as viagens antigamente. Então eles permaneceram lá durante 7 dias. E eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Olha que coisa. Eles estavam movidos pelo Espírito. E é isso que muitas pessoas não conseguem discernir. Se o Espírito Santo te revela que vai acontecer alguma coisa, irmãos, não necessariamente você tem que fugir daquela coisa que vai acontecer. Na nossa mente é assim, né? Se o Espírito Santo dissesse: pastor, não, né? Alguém dissesse: pastor, o Espírito Santo me disse para eu não vir para a igreja hoje porque vai bater o carro. Ele lhe disse para eu não ir para a igreja hoje? Não, pastor, ele disse que você ia bater o carro hoje. Mas se tiver que bater o carro, e aí? Eu vou deixar de vir para a igreja porque vai bater o carro? Não. O Espírito Santo me revelou que o Detran vai guinchar o seu carro hoje. Socorro. O Espírito Santo me revelou. Socorro. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou esconder o carro bem escondido durante 1 semana. Salva-me do Detran. O Espírito Santo me revelou que você vai quebrar a perna essa semana. Ih, rapaz, não vou nem sair da cama. Porque a gente tem uma ideia de que se o Espírito Santo revelou que vai acontecer algo que a gente acha que é ruim, então a gente tem que fazer de tudo para evitar. Olha que coisa errada. É isso que a Bíblia ensina? Não. Aqui a gente vê que não. Existem sofrimentos, irmãos, que fazem parte da nossa trajetória rumo ao céu. Amém. E que a gente não deveria fugir deles. Muito pelo contrário, a gente deveria passar por eles abraçado com Jesus. Amém. Né? Então vamos lá. Amém, irmãos? Amém. 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 Na hora do sofrimento eu vejo. Socorro. Recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados daqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos. Olha que coisa. Esses dias eu ouvi dizendo que eu não devia viver a vida com a que eu vivo, né? De pregar o evangelho todo dia, essas coisas, porque eu sou casado, porque eu tenho filhas, porque eu tenho pais idosos que eu devo parar tudo e devo dar prioridade a essas pessoas. Será que é isso que a Bíblia ensina? Como é que é isso? Me diga aí. Não, meu filho, você é crente, você tem que fazer as duas coisas. Você tem que dar prioridade a Cristo e você tem que cuidar da sua família, porque uma coisa não impede a outra. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos. Quem aqui foi no banheiro hoje? Número 1 e número 2. Você sabe que se você comer, vai sair, não vai? Vai ou não vai? Vai. Você deixa de comer? Não. Então, irmãos, você faz as duas coisas, meu filho. Você senta na mesa, come, se enche. Eu vejo que a maioria daqui está de jejum. Isso. Eu posso ver pela aparência física. Né? Inclusive, amanhã no casamento já tem gente pensando, rapaz, acho que eu vou comer um bolo. Eu vi que um com os morangos ontem, já estou sonhando esse morango nesse bolo. Então, irmãos, o fato da gente ter que cuidar da nossa família não significa que a gente não tem que glorificar a Deus. Cuidar da nossa família faz parte, inclusive, do nosso ministério. Glória a Deus. Então, uma vez eu vi um pastor fazendo um arranjo e na mesma hora eu risquei. Eu não vou riscar aqui porque aqui vai ficar manchado. Mas eu vi uma pessoa ensinando, em primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, família. Terceiro lugar era alguma coisa que eu me esqueci. E quarto lugar, o ministério. Aí eu me pergunto assim, como é que você bota Deus em primeiro lugar e como é que você consegue separar Deus da sua família?
Como é que você consegue separar Deus do seu emprego? Como é que você consegue separar Deus do seu ministério? Me diga aí, como é que funciona isso? Você consegue fazer isso? Então a gente tem que entender que sua vida não é uma gaveta onde cada área representa uma parte e Deus é apenas uma gaveta. Não, meu filho, Deus é sua vida inteira. Você está vivendo em Deus e para Deus. Você tem que tratar os seus pais com honra por causa de Deus. Você tem que tratar a sua esposa com amor por causa de Deus. A esposa tem que honrar e amar o marido por causa de Deus. O tratamento com os filhos deve ser feito por causa de Deus. Então tudo é um ministério, tudo é uma maneira de servir a Deus. Paulo coloca da seguinte forma: quer comais, quer bebais. Ele pega as coisas mais essenciais do ser humano, que é comer e beber, e ele diz: olha, se nas coisas simples a gente tem que fazer para a glória de Deus, imagina as complexas, como um casamento, como a criação de um filho, como um emprego. Tem que ser para a glória de Deus, meu filho. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ouve por aí, porque as pessoas estão misturando estratégias humanas com teologia bíblica. Isso não se mistura. Não, as pessoas hoje têm pego psicologia, têm pego uma série de influências e misturado com a Bíblia e entregue isso para os supostos fiéis que abraçam essa verdade como verdade, mas não é verdade, é mentira. A verdade acrescida de qualquer coisa é mentira. A Bíblia ela deve ser pura e simples, senão ela é falsa. Então aqui o apóstolo Paulo ele está passados aqueles dias, versículo 5 do capítulo 21 de Atos, passados aqueles dias, tendo se retirado, prosseguimos de viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, ajoelhados na praia, oramos. Olha que coisa linda, a oração comunitária. A gente tem que orar em secreto, é lógico, porque se a gente não ora em secreto, essa oração é o quê? Hipocrisia. Se a gente não ora em secreto, só ora em público, então essa oração aqui é hipocrisia. Eu tenho que orar em secreto e eu tenho que orar com os meus irmãos. Tem que fazer as duas coisas, uma não exclui a outra. A nossa mentalidade humana muitas vezes atrapalha o nosso ser espiritual que nasceu na nossa regeneração. Então, é para orar no quarto ou é para orar em público? É para fazer os dois, irmão. Pastor, é para orar ou é para ler a Bíblia? Qual é o mais importante? Os dois são importantes. Se você ora de verdade, você tem fome e sede de conhecer a Bíblia. Se você lê a Bíblia de verdade, você vê uma necessidade desesperadora de orar. Então vamos continuar. Oramos. E perceba que o autor da carta está aqui no grupo missionário. Lucas está aqui nessa viagem missionária com Paulo. E ele continua e diz: despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolomaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com ele. Sabe algo que é interessante aqui? É que cada cidade que eles chegavam tinha irmãos. Olha como o evangelho já tinha crescido, irmãos. Como é que começou esse livro de Atos? Vocês vão pregar em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O evangelho havia se espalhado. Aonde eles chegavam tinha irmãos. Que coisa bonita isso, né? Que a gente consiga viver essa realidade, irmãos. Então eles saudaram os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. Cesareia era uma das principais cidades daquela região, naquela época. Paulo, inclusive, vai voltar para Cesareia mais tarde, mas já como prisioneiro. E ele fica cerca de 2 anos preso nessa cidade aqui, antes de ser enviado para Roma. A gente vai ver isso ainda no livro de
No dia seguinte, versículo 8, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, quem aqui já tem acompanhado essa série desde o começo? Filipe é aquele que evangelizou o eunuco, é aquele que evangelizou em Samaria. Ele está agora aqui, onde é que ele morava? Aqui onde ele tinha se estabelecido, em Cesareia. Ele tinha uma casa lá e ele tinha 4 filhas donzelas. A ideia de donzela aqui é porque a mulher naquela época, ela sempre estava debaixo de uma autoridade masculina. Então, no caso de uma mulher dessas filhas dele, elas não eram casadas ainda, elas estavam debaixo da autoridade do seu pai, que era Filipe. Então, tinham 4 filhas donzelas que profetizavam, que pregavam, falavam da parte de Deus. A mulher não está vedada a dividir a sua fé com outras. O que nós temos que tomar cuidado a mulher não foi chamada para liderar a obra de Deus. Essa é uma função que deve ser preenchida por homens. Isso não significa que os homens são mais importantes. Isso significa que eles serão mais cobrados. Então, temos que tomar muito cuidado. Quem aqui já leu Gênesis? Amém. Você já leu Gênesis? Eva deu origem a Adão, é o que está escrito lá. Adão veio da barriga de Eva. Eva veio da costela de Adão. Ah, pastor, não acredito muito nessa história. Então é melhor você não acreditar no resto da Bíblia também. Porque tudo está vinculado. Se você não acreditar no início, você não vai acreditar nem no meio nem no fim. Então aqui ele diz, ele tinha essas 4 filhas, viviam com ele. E é possível um homem com 4 filhas, esposa, fazer a obra de Deus? É possível? É, meu filho. Enoque andou com Deus, tendo um monte de filho. Então as desculpas que a gente dá hoje em dia, elas são totalmente inadequadas, exatamente, em relação à Bíblia. Elas não se enquadram no padrão bíblico. Ah, eu não vou fazer isso por causa disso. Mas a Bíblia não está dizendo que é assim. Como eu disse a vocês, não se esqueça, o caminho é apertado. Estreita é a porta e apertado é o caminho que leva para a salvação. Então, se você procura uma vida mais tranquila, uma vida mais fácil, o cristianismo, o caminho de Cristo, não é a melhor escolha. Amém, Jesus. Então, que fique bem claro isso. Então aqui ele continua. Versículo 10. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Ó, Ágabo aqui, aparece de novo. Ágabo já tinha aparecido em Atos 11, 28. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e as mãos. Os profetas faziam muito isso no Antigo Testamento. Você vai ver que o próprio Jeremias fez isso. Ele pegou um jugo e disse, Deus está dizendo que a gente tem que se colocar sobre o jugo do rei da Babilônia, senão vai ser pior ainda. Então, Isaías pregou 3 anos despido para mostrar que o povo estava nu diante de Deus, que as vergonhas do povo estavam todas expostas ao Senhor. Então aqui ele está mostrando para aquelas pessoas que o apóstolo Paulo, ele seria preso. Ligando com ele os próprios pés e as mãos, declarou, isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Não foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, por ser romano, ele não vai ficar debaixo do juízo dos judeus, porque ele era um cidadão romano. Então, como romano, ele tinha direito de ser julgado pelas autoridades romanas. E tinha ainda como último recurso ir até o próprio imperador, que era chamado de César, ser julgado por ele. Então, aqui o profeta fala algo que efetivamente vem da parte de Deus. Mas aí é que nós devemos pensar. E aí, irmão? Como é que vai ser?
Vamos imaginar, eu vou dar o meu exemplo. Todos vocês sabem que eu tive Covid e que a Covid que eu tive foi muito grave. Eu perdi quase 70% do meu pulmão. Segundo alguns diagnósticos médicos, eu passei perto de morrer. Meu pulmão ainda não voltou. Eu já fiz alguns exames, eu ainda continuo com a capacidade pulmonar bem reduzida. E vamos imaginar que no início da Covid vem alguma pessoa e diz: pelo Espírito eu digo, pastor, você vai pegar Covid, você vai ser internado e você vai quase morrer, seu infeliz miserável. E o que é que eu faço então? Entro debaixo de uma piscina de álcool em gel e fico respirando de canudinho até a vacina chegar. Não é isso não, irmão? Não. Eu devia ser sensato. Se estão me dizendo que eu vou pegar Covid, e é pelo Espírito que a pessoa está me dizendo isso. E o meu caso da Covid não vai ser igual a de Quinho e de José, que foi tranquilo. Vai ser grave. Você vai ser internado, você vai precisar entrar no balão lá de oxigênio, e o negócio vai penar do seu lado, viu? E aí, como é que vai ser? Irmãos, eu quero dizer a vocês que a igreja foi fechada durante esse período de pandemia. O Espírito falou aí que eu vou pegar a Covid. Eu quero pegar, não. Eu vou ficar embaixo de uma piscina de álcool em gel. Peço inclusive a cooperação dos irmãos. Quem tiver álcool em gel, eu levo lá em minha casa, para eu estar sempre trocando, né, a banheira de álcool em gel. E quando a vacina vier, aí a gente volta à pregação normal. Amém? Ninguém diz amém, que é isso, irmão. Estão contra mim? Você percebeu? Então, o fato de alguém dizer... Imagine se a pessoa disser assim: olha, você vai ser demitido. Não tá. Hoje, e você está batendo na madeira por quê, crente? Você acha que bater na madeira vai mudar alguma coisa? Você acha que dizer está repreendido, Verão, vai mudar alguma coisa? Está amarrado. Vem cá, é cavalo, é? Então... existem determinadas coisas que efetivamente a gente tem que passar. Vocês se lembram da conversão de Paulo? Como foi que Ananias chegou e disse para ele: Deus te dirá, Paulo, te mostrará as coisas que você tem que sofrer por amor a Ele. Agora, hoje em dia, meu filho, parece que é todo mundo em porcelana. Ninguém pode sofrer nada. Tudo é um absurdo. Tirei meu direito. Meu filho, você é crente? Então ore para que Deus te dê graça, porque a graça dele nos basta, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando ouvimos estas palavras, versículo 12, tanto nós como os daquele lugar, olha que coisa, irmão, é todo mundo espiritual aqui, mas a grande questão é que na hora do perrengue, se manter espiritual, meu filho, é difícil. Vamos imaginar, por exemplo, vou trazer isso para uma linguagem carnal, né? Vamos imaginar que você está de dieta, amém, irmão? Então você está de dieta, você quer perder peso, você está lá em sua casa, você abre a geladeira, só tem água. Aí você faz dieta, né, meu filho? Você vai ali e compra umas frutas, né, que está na promoção, perto de estragar. Aí você compra a cartela de ovo, que é a salvação de todo irmão, né? E aí vai fazendo ovinho, vai fazendo sua dieta. Aí de repente você chega no casamento de amanhã, de Mateus e Fabiane. E aí vem aquela mesa, profetiza de salgados vindos da Indonésia, salgados de todas partes do mundo. Você vê um bolo de quase 3 metros de altura, de morangos vindo da Europa. E aí você sente aquele cheiro daquela torta que foi Joquinha que fez, que aí é difícil você não comer toda. Olha, até o cachorro ficou tipo, é a minha parte. Rapaz, esse dia eu fui comer uma torta que fizeram pra mim, não vou entregar que foi Manjoquinha. E aí, mas massa podre não, essa massa é boa. Diz que massa podre é um tipo de massa, né, que o pessoal faz de um jeito, né? Eu digo, podre não tem nada, olha, venha. Eu fiz igual um obreiro da igreja. Eu vou dividir aqui, ó, metade é minha. E outra metade eu vou orar, pra eu comer depois. Salva essa alma aí.
Essa hora de... É ou não é? É difícil. Então é a mesma coisa. Uma coisa é você ser espiritual aqui na igreja, vendo o filme de Paulo, né? O apóstolo Paulo, vou viver assim também, vou donar tudo. Aí você vê os irmãos louvando, Yeshua. Você já percebeu que eu não louvo, né? Então os irmãos estão louvando lá, tem outro louvor bonito também. Como é, meu filho? Vai, me ajuda aí os louvores. Os que vocês louvaram na quarta-feira, que eu até anotei, aqui de desce fogo do céu e a Deus de Israel. Oi! Aí você fica crente, varão. Aí você sai daqui e alguém pisa no seu pé e olha pra você dizer aí qual é mesmo. Você ora por essa pessoa, irmão? Você ora? E aí você pega um ônibus para ir para casa, e aí você paga a passagem pro cobrador, e o cobrador vai, quando você está sentado, bora, passagem. Você, ô, meu irmão, já lhe paguei. Pagou não, tá dizendo que eu tô mentindo? E olha o tamanho do cobrador. Aqui a gente tem um desse, mas ele é honesto. Ele nem veio hoje, seu Humberto, né? Tá lá fora. Tá lá fora, seu Humberto? Porta. Ah, seu Humberto, seu Humberto, tá ele ali, ó. Imagina, quem vai dizer alguma coisa com o seu Humberto, irmão? Se o seu Humberto disser que tá pago. Se disser que não tá pago, toma aqui, seu Humberto, de novo. Seu Humberto ainda pagava dos outros, né? Aí é gente fina, como diria Quinho. Então aqui, irmãos, a gente precisa entender que nós, na qualidade de cristãos, e eu quero acreditar que somos regenerados, nós vamos ter que nos manter cheios do Espírito, para quando a gente passar por essa situação, a gente saber ter a atitude correta. Porque a gente está vendo aqui que até os companheiros de viagem de Paulo disseram: ô Paulo, o negócio é isso aí, Paulo. E aí, como é que vai ser? Não é melhor a gente dar uma volta lá para Éfeso? Éfeso lá o clima tá beleza, vamos ficar lá em Éfeso pregando, a igreja está crescendo. Ô Paulo, por que a gente não vai então para outro lugar? Se estão dizendo aqui que lá em Jerusalém o negócio vai pegar feio, deixa que outra pessoa vá e você fica por aqui, Paulo. Então, você tem uma postura correta diante de determinadas situações, inevitavelmente você vai ter que ter muita comunhão com Deus. Eu já passei por situações na igreja aonde pessoas que eu creio que são espirituais, elas ficaram meio assim: pastor, será que é Deus mesmo? Quando eu disse, por exemplo, alguns anos atrás, eu disse: ó irmãos, a partir de hoje a gente não vai ter mais momento de dízimos e ofertas, porque isso não é bíblico. A gente tem um gasofilaço, quem quiser e tiver o direcionamento de Deus de ofertar de alguma forma, que oferte. Pastor, a igreja vai falir, pastor. A gente bota um louvorzinho na hora do dízimo de oferta para tirar um centavo do bolso de alguém, alguma luta. Imagine se esse momento de dízimo e oferta, o povo não vai dar não, pastor, a igreja vai fechar. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente fala determinadas coisas, a gente sabe o que está falando. O apóstolo Paulo sabia que a vontade de Deus era essa. Ele não estava fazendo a obra de Deus no sentido de tentar salvar a sua vida, porque quem quiser fazer a obra de Deus tentando salvar a sua vida, não está fazendo a obra de Deus, está fazendo a sua própria obra. Como é que Jesus nos ensinou? Todo aquele que tentar salvar a sua vida, irá perdê-la. Então você tem que entregar a sua vida. Então aqui, os irmãos, eles são estimulados por essa atitude de Paulo. Perceba que um comportamento errado é perigoso. Assim como um comportamento correto estimula pessoas a fazerem as coisas que é correta. Na igreja a gente tem que ter esse cuidado de fugir, como disse sempre o irmão José, até da aparência do mal. Para a gente não estimular as pessoas aquilo que é errado, mas estimular as pessoas aquilo que é correto, segundo o padrão bíblico, que é o padrão que nós seguimos. Então, o versículo 12, quando... Estou olhando sempre para o relógio, fica na comunhão, viu? O relógio está ali. Agora, olha. O relógio está ali, está 3 horas da tarde. Ó, tá vendo o seu Doma de Paulo aqui? Ele diz: o culto vai acabar 8, vocês vão ficar 5 horas aqui me ouvindo.
Pode um negócio desse, irmão? Ainda bem que eu tenho relógio aqui, ó. Tá vendo? Pastor, fique tranquilo que eu também tenho. Na hora de acabar eu faço assim, ó. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Olha que coisa. Paulo, não vá não, Paulo, em nome de Jesus, alma. Não vá, alma. Se você for, alma, vou lhe pegar. Não vá, José, não vá, José. Se você for, o negócio vai penar. Ó o Detran. Na sua cola. Agora eu vou orar. Socorro, Jesus. Então ele respondeu: que fazer chorando e quebrantando o meu coração? Olha que coisa. Paulo ficou: ô irmão, você não faça isso comigo não. Se já é difícil, né? Já é difícil para a gente tomar determinadas posturas. Olha, as minhas filhas, elas estão maiores agora, mas quando elas eram pequenininhas, elas ficavam assim, que sabia que eu tinha que sair de noite, e muitas vezes elas ficavam em casa, e aí, assim, meu pai não vá não, porque você tem que ir hoje, meu pai, fica aqui com a gente. Olha, tava à vontade, irmão, de chegar e dizer: ô varão, bota alguém para pregar no meu lugar, bota alguém aí que eu vou ficar por aqui hoje. Mas é isso que a gente tem que fazer? Não. É isso? Não, irmãos. Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Esse é o chamado cristão, irmãos. Olha, a gente já tem um Eutico ali do lado de Calvão. Ele acordou agora, tá vendo? Tava na pregação, tava ou não tava? Tava. É por causa que a coluna tava doendo e você encostou o pescoço doendo, né? Aí encostou assim na parede, fechou o olhinho, né? Meditação, entendi. Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer, até para ficar acordado em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como porém não persuadimos, olha que coisa, o próprio Lucas tentou persuadir ele. Como porém não o persuadimos, até Lucas, irmãos. Conformados, dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Vá, alma, vá. O que você quer ir, alma? Vá. Depois do dia que eu lhe avisei. Não, o crente não faz isso. O que é que o crente faz? Faça-se a vontade do Senhor. Não é isso que tem que acontecer na minha vida e na sua? Amém. Ô irmãos, nem sempre a vontade do Senhor é dolor. Às vezes dói. Eu creio. Tem um profeta que uma vez disse para mim: pode ser que arda. Isso. E arde. Arde. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. Então, olha como essa viagem estava debaixo de oração. Não foi uma viagem que Paulo fez debaixo de um sentimento, como que Paulo tivesse com saudade de alguém em Jerusalém. Não, estava debaixo de oração, no propósito de Deus. É assim que está a sua vida, irmãos. Olha, uma das coisas mais desesperadoras que eu vejo é que tem gente na igreja que não segue os ensinos de Cristo, não. Segue os ensinos de um ímpio chamado Zeca Pagodinho. Misericórdia. Vida leva eu, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Varão, você orou para fazer isso? Pastor, está na mão de Deus. Meu filho, se você não orou, não está na mão de Deus, não. Você orou? Deus lhe falou para fazer assim? Não, pastor, mas se for desse jeito, então eu não vou fazer nada. Não. Se for desse jeito é porque você não está orando certo. Porque a Bíblia diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, acha. Todo aquele que bate, a porta lhe é aberta. Não deixarei vocês órfãos. Dar-te-ei um Consolador, o Espírito Santo, que vos guiará por toda a verdade. Então como é que você diz pra mim que você está fazendo as coisas assim, sabe? Meio que... diga o que lhe vem à mente. Eu estou sentindo assim. Está sentindo o que, meu filho? Pode ser gases. Você sabe que gases dói aqui tudo? Uma vez a pessoa disse: rapaz, eu estou sentindo um aperto no peito. Eu dei um Lufital. A pessoa disse: rapaz, isso é remédio de coração, Não, meu filho, isso é remédio para gases. Eu sei que eu já tive esse problema. Eu já levei uma pessoa bem próxima a mim, né? Não vou dizer que é minha esposa,
E ela dizia pra mim, batia pra cima, tá doendo tudo aqui, e alguma coisa séria. Eu disse, é gases, ela ficou com a raiva. E aí foi no hospital, fez uns exames lá, e aí era o quê? Gases. Isso, uma raiva. E eu creio que ela ficou. E o médico disse, é gases, até mostrou, acho que na radiografia, tá vendo esse negócio branco, é gases, não sei o que, essa formação aqui. Ela tomou o remédio e ficou bom. Então, pastor, o senhor está dizendo que todo problema que eu tiver é gases? Não, meu filho, não estou lhe dizendo isso. Né? O que eu estou dizendo é que muitas vezes a gente aumenta as coisas. Eu já vi de gente que dá um espirro e diz, peguei Covid! Meu filho, foi uma folhagem que caiu aqui e você espirrou. Eita, tossiu. Pelo amor de Deus, irmão. Cuidado. Passados aqueles dias, tendo feito a preparação, subimos para Jerusalém. Alguns discípulos também vieram de Cesareia conosco. Olha como a viagem foi aumentando. As pessoas foram se juntando a Paulo e foram junto com ele, trazendo consigo Manasson, natural de Chipre, velho discípulo. Seja uma pessoa experiente, uma pessoa que já era há muito tempo discípulo do Senhor, com quem nós nos deveríamos hospedar. Eles ficariam na casa dele. Tendo nós chegado a Jerusalém, versículo 17, os irmãos nos receberam com alegria. Olha que coisa linda, né? O irmão te receber com alegria. Mano, você veio na minha casa essa hora? Tá querendo comida, né? Salva-me, Senhor. Tem umas qualidades de crente, né? Não! Isso é hora de chegar na casa dos outros, varão. Sem marcar, sem agendar. Não, irmão, recebe com alegria, né? Agora, se você é irmão, também não tem que se queixar, não. Se o irmão só tiver água para lhe oferecer, varão, e na sua casa você não tem nem um pãozinho com queijo, ainda quer queijo, o preço do queijo. Meu filho, se tiver uma margarina, você dá glória, viu? Ai, Jesus. Não vai fazer nenhum cafezinho pra mim? Você trouxe o pó? Por quê? Então você não pode reclamar também. A pessoa vai lhe receber com o quê? Com alegria. Agora não fica exigindo até 5 estrelas, pelo amor de Deus, né? Amém. Tem os dois lados da moeda. E a pessoa às vezes ouve a pregação, o pastor disse que você tem que me receber com alegria. Aí daqui a pouco faz uma lista. Olha, eu vou na sua casa, eu gosto do papel higiênico tal. Eu só lavo minhas mãos com sabonete dessa marca. E a cara, você é ali de Barros? Então, não confunda as coisas. Eu gosto de deixar as coisas bem claras. Tendo nós chegado em Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco, encontrar-se com Tiago. Quem era Tiago? Tem um monte de Tiago, mas esse Tiago, muito provavelmente, era o Tiago que era o líder da igreja de Jerusalém, o irmão do Senhor Jesus, o autor da carta de Tiago, que está aqui no Novo Testamento. Ele que, inclusive, desempenhou uma função assim de liderança no concílio de Jerusalém. E aqui ele vai lá se encontrar com ele. E todos os presbíteros se reuniram, a liderança da igreja de Jerusalém, com certeza era uma igreja grande. E tendo saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Não é tão bom quando a gente se senta e vai conversar com o irmão. Ô irmão, esses dias eu fui ali, e aí a gente falou da palavra de Deus, e as pessoas creram. E tem gente que já está querendo vir para a igreja, estou até preocupado. Estão querendo vir na terça-feira, ouvir um tal de José Apolo, né? Eu pregar aqui, vai ser um negócio tenso. Eu soube que a igreja está com mais 20 cadeiras, eu acho que vai ter que comprar mais 40 e fazer uns 5 andares. Então, a ideia aqui é como a gente se alegra quando o Evangelho de Deus é o quê? Conhecido. A nossa alegria não é em números, a nossa alegria é de ver a glória de Deus sendo manifestada no meio do seu povo. Então, deram eles glória a Deus, e lhe disseram, bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, dezenas de milhares. Olha que número alto, irmãos. A gente está falando de algo que aconteceu há 2000 anos atrás. Dezenas de milhares.
de judeus que creram. E todos são zelosos da lei, e foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés. Olha que coisa, irmãos. Enquanto existiam várias pessoas que acreditavam naquilo que estava sendo pregado, existiam judeus que acreditavam que Paulo estava pervertendo a lei. Que Paulo estava dizendo que se deveria, na verdade, jogar fora a lei de Moisés. Não, a lei ela tem um propósito que é evidenciar o nosso pecado e a nossa necessidade de um Salvador. A lei e o Evangelho, eles andam sempre juntos. Se não fosse a lei, se não fosse as palavras que apontam para as minhas falhas, eu jamais reconheceria a minha necessidade de salvação e de um Salvador como Cristo. Então, a lei ela é importante para nós, inclusive hoje. Nós vivemos sim debaixo da lei de Cristo. Existe um grupo no meio dos evangélicos que é assustador. Algumas pessoas chamam esse grupo de antinomianistas, porque essas pessoas dizem que nós vivemos sem nenhum tipo de lei, ou seja, nós podemos fazer qualquer coisa, que Jesus morreu pelo meu pecado, então independentemente do que eu fizer, eu vou morrer e vou para o céu. Sabe que tem gente que acredita nisso? Cara, a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. E você acha que você pode viver uma vida sem santificação e ir para o céu? Como? Sede santos como o Senhor é santo. O apóstolo Paulo, em muitos momentos, justamente porque as pessoas pervertiam as suas palavras, quando ele falava da graça, da gratuidade da graça, da abundância da graça, as pessoas achavam que elas podiam viver em pecado e a graça abundaria na vida delas dessa forma. O apóstolo Paulo, ele não se engane. Os imorais, os adúlteros, os mentirosos, em muitos momentos o apóstolo Paulo passa listas que não são exaustivas, mas são exemplificativas, mostrando que as pessoas que vivem em pecado, elas não foram regeneradas e, portanto, não são herdeiras do reino dos céus. Então, aqui, esses judeus, eles estavam enganados acerca do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não estava pregando contra a lei de Moisés. O apóstolo Paulo estava apontando para aquele que cumpriu a lei de Moisés. Aquele que o próprio Moisés, antes de morrer, disse: Deus enviará um profeta como eu, e todo aquele que não seguir será morto. Ele estava falando de Jesus. Todo aquele que não seguia Jesus está morto. E não é morto fisicamente, é espiritualmente. São vários os textos que dizem: todo aquele que crê em Jesus será salvo, e quem não crê já está condenado. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo termina a carta dizendo: e todo aquele que não ama o Senhor Jesus, que seja anátema. Então, cuidado, para que você não se veja como um judeu e nem como um libertino. Nós somos cristãos e devemos viver como tal. Versículo de número 20, repetindo: ouvindo, deram eles glória a Deus, e lhe disseram: bem vezes, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito que ensinas a todos os judeus, que entre os gentios, que apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que há de se dizer, de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles, faz as despesas necessárias para que rapem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que diz a teu respeito, e que pelo contrário andas tu mesmo guardando a lei. Irmãos, adianta a gente tentar agradar os pecadores? Vai adiantar? Não vai. Nós não fomos chamados para agradar os pecadores. Aqui o conselho que as pessoas estão dando para Paulo é que: Paulo, mostra para essas pessoas que você também é judeu, e você vai ver que as pessoas vão te deixar em paz. Não, elas não vão.
não vão te deixar em paz. Porque o problema não é físico, nem material, o problema é espiritual. Você pode fazer todas as coisas certinhas, mas ainda assim a pessoa vai dizer, não vou com sua cara. Você vai ver, por exemplo, que a acusação que fizeram, a gente viu aqui no filme, contra Paulo, foi uma acusação o quê? Mentirosa. Ele não colocou nenhum gentil para dentro do templo, mas inventaram isso acerca dele. O Senhor Jesus disse que isso aconteceria com a gente. E que isso inclusive seria uma bem-aventurança. Fique feliz quando mentindo disserem todo mal a vosso respeito. Não está escrito lá em Mateus capítulo 5? Eles vão mentir. Eles vão ter que inventar algo para poder acusar você de alguma coisa errada. Isso é uma bem-aventurança. Porque fizeram assim também com os profetas do passado. Então assim, não adianta a gente tentar agradar as pessoas. Sabe, muitas pessoas dizem, pastor, vamos fazer o seguinte, o senhor, uma vez já me disseram, me deram esse conselho. O senhor já tem uma aparência assim que não ajuda muito. Hoje eu fui comprar uma blusa, porque as blusas não estão cabendo em mim. E eu fui comprar uma blusa para o casamento de amanhã. E aí quando eu cheguei lá, na loja, né, que vende blusa barata, eu disse pra moça, eu percebi que ela era evangélica, assim, pelos trejeitos. Eu disse, eu sou pastor, estou comprando essa blusa até para poder fazer um casamento e tal. Aí a moça chegou e disse, você é pastor? Aí no final, assim, tchau pastor, meio que com uma chacota, né? Eu digo, amém, irmã, Deus te abençoe. Então uma vez uma pessoa disse, ó pastor, você não acha bom o senhor usar umas camisas assim de botão, umas gravatas, assim, um blazerzinho, para passar uma aparência de mais sério, assim? O que você acha? Quer dizer que isso vai fazer com que as pessoas sejam mais sérias? Quer dizer que quando uma pessoa se veste de maneira assim mais... mais cheia de roupa, né? Eu vou dizer outra coisa. Quando uma pessoa se veste de maneira mais religiosa, quer dizer que ele é mais espiritual? Vocês já assistiram Paulo, Apóstolo de Cristo, o filme? Vocês já prestaram atenção nas vestimentas dos apóstolos? Aqui, eles vestiam roupas simples, irmãos. Roupas da época. Se você prestar atenção como é diferente as roupas deles das roupas dos religiosos, você fica assustado, não fica? Você já viu a roupa de Jesus quando ele foi julgado diante do Sinédrio? A roupa de Jesus era igual do pessoal lá do Sinédrio, era? Quando Nicodemos vai visitar Jesus, Nicodemos se vestia igual a Jesus, Jesus se vestia igual a Nicodemos? Não, Jesus se vestia como um galileu simples. Ó. Ordem e decência, mas acima de tudo simplicidade. Não procure ganhar as pessoas tentando agradá-las. Não. Nós procuramos fazer de tudo para com todos no sentido de pregar a Cristo e de maneira cada vez mais fiel, viver a Cristo, esmurrando o nosso próprio corpo. Mas de maneira nenhuma vamos agradar as pessoas como se isso fosse trazê-las para Cristo. Muito pelo contrário, agradar a carne das pessoas só vai afastá-las da cruz. Então aqui ele diz, versículo 22, que é de se fazer? Versículo 23, faze portanto isso. Versículo 24, toma-os, purifica-te com eles, e saberão que todos, que não é verdade que se diz a teu respeito, e que pelo contrário andas tu também guardando a lei. Quando os gentios que creram, já lhes transmitimos as decisões, para que se abstenham das coisas sacrificadas, dos ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados, das relações ilícitas. Então Paulo, versículo 26, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Existiam os ritos de purificação que eram estabelecidos, né, no Antigo Testamento. Você pode ver isso lá no livro de Números, no capítulo 6. Então aqui no versículo 27, você percebe que todo esse cuidado não vai impedir de Paulo passar pelas coisas que ele tem que passar. Não vai
impedir as pessoas de rejeitarem a mensagem do Evangelho? Você já imaginou? Então quer dizer que se eu me vestir, né, de maneira assim, bem apropriada, né, para a religiosidade das pessoas, isso vai fazer com que um monte de gente creia no Evangelho? Não. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram. A gente viu a cena como foi aqui. Eles começam a gritar e agarraram Paulo, vários homens, gritando: israelitas, socorro! Imagine, quem vem gritar socorro era Paulo, que está sendo preso. Mas quem grita socorro são os que estão prendendo a ele. Já imaginou, irmão? Como o mundo é louco! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei, contra este lugar. Irmãos, como é que Paulo era contra este lugar se Paulo estava lá no templo? Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Paulo nunca faria isso. Pois antes tinha visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade. Julgavam que Paulo introduzira no templo. Não, Paulo nunca faria isso. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo. E agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo. Você acha que foi com carinho, irmãos? Você acha que foi com carinho? Imediatamente foram fechadas as portas. Qual era o intuito deles aqui? Matar Paulo. Foi a providência, foi a soberania de Deus que não permitiu. Mas o desejo deles era fazer com Paulo o que fizeram com Estevão. Só que quem manda na história é Deus, não é o homem. Então aqui ele diz, procurando eles matá-lo. Como é que você procura matar alguém? Fazendo carinho, espancando. Procurando matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amontinada. E então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Meu irmão, do comandante chegar até o momento que prenderam a Paulo, ele tomou umas pancadinhas, viu? Você já imaginou? E Paulo só não morreu pela graça de Deus. Quando a gente olha para a história, né, da igreja, quando a gente vê no filme que fala da vida de Paulo, irmãos, Paulo apanhou muito pelo nome de Cristo. E nenhuma das surras injustas que Paulo tomou diminuiu o primeiro amor dele. Percebeu que a gente não tem desculpa para diminuir o nosso? Ah, que nada, eu sempre fiz tudo na igreja, ninguém nunca me valorizou, também não vou fazer mais. E você fazia para as pessoas? Já imaginou? Ah, que nada, eu fui na igreja, nesse tempo de pandemia, o pastor nem botou uma placa com meu nome. Vamos botar uma placa aqui, os cristãos que ficaram na igreja na época da pandemia. Meu filho, pelo amor de Deus. Então, aqui ninguém está buscando glória de homens. Nós buscamos nos aproximar de Deus, para glorificá-lo como Ele merece, em espírito e em verdade. Então o comandante chegou. Por que você acha que o comandante chegou? A gente vai ver em outros momentos que algumas autoridades romanas, quando viam os judeus batendo nos cristãos, elas nem ligavam. Você lembra daquela, quando pegaram, se não me engano, Jason, espancaram ele, e a autoridade romana da província lá que eles estavam nem ligou. Eles podiam aqui também não ligar para Paulo. Mas é Deus que tinha um propósito, que Paulo chegasse a Roma, que o Evangelho fosse pregado lá em Roma pelo apóstolo Paulo. Há um propósito de Deus na sua vida e na minha, que é testemunhar de Cristo e este crucificado. E é por isso que você está vivo. Você não está vivo para se satisfazer, você está vivo para buscar satisfazer a vontade de Deus. Amém. Esse é o propósito da sua vida se você é um cristão. Então se aproxima o comandante e ele pega Paulo, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias. O comandante tomou esses cuidados porque ele pensou que Paulo era um homem perigoso. Se estava todo mundo querendo
matar Paulo, Paulo deve ser algum malfeitor desse, aí da pior qualidade. Perguntando quem era e o que ele havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, e a gente viu isso aqui no filme, ao chegar às escadas foi preciso que os soldados o carregassem, por causa da violência da multidão. O apóstolo Paulo apanhou tanto, irmãos, que ele precisou de ajuda para andar. Olha que coisa. Você já imaginou isso? Você sabia que Spurgeon, em alguns momentos da sua vida, ele estava tão fragilizado emocionalmente e fisicamente que ele precisava ser carregado até o púlpito pelos seus irmãos em Cristo? Já imaginou isso, irmãos? Uma pessoa ir pregar carregado. Não é porque ele tinha problema de locomoção, não. Era uma fraqueza emocional, espiritual, dores físicas também. Colocavam ele no púlpito, ele se apoiava lá e pregava como se nada tivesse acontecendo com ele. Porque a graça de Deus faz assim. Paulo tinha sido espancado aqui. E ele ainda tinha graça de Deus na vida dele para pregar. Olha que coisa. Glória a Deus. Que coisa, irmão. Não aconteceu a mesma coisa em Filipos? Paulo foi açoitado, tomou um monte de açoites e varas nas costas. E ele ainda tinha força para pregar para o carcereiro e sua família de madrugada. Ele não tinha dormido aquela noite. Ele podia dizer: ô irmão, agora, igual uns irmãos que a gente conhece, irmão, eu vou tirar um soninho. Oh, Deus. Daqui a pouco eu volto, a gente fala. Oh, meu Deus. Tá bom, irmão? Amém. Eu vou pegar um travesseiro da NASA, vou tirar um cochilinho ali, e aí depois a gente volta e a gente continua de onde a gente parou. Amém, varão? Revelou. Na multidão uns gritavam de um modo, outros de outro. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, versículo 35, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa de povo o seguia gritando: mata-o, mata-o! Misericórdia. Já pensou, irmão? Só olhar para mim e para você: mata! Rapaz, eu não fiz nada. Corre. Aí eu olho para José, meu filho, ainda bem que vem de tênis hoje, igual a mim. Meu filho, corre! Paulinho a essas alturas, meu filho, olha. Você tem que gritar, Já estava a quilômetros. Rodolfinho tá, depois de começar a estudar Atos, Rodolfinho começou a correr. Ele nem quis andar, ele já começou logo a trotando. Ele disse: ó, eu vou ter que correr muito. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse o comandante: é-me permitido dizer-te algumas coisas? Paulo perguntou ao comandante. Respondendo ele: sabes o grego? Paulo era uma pessoa que falava em línguas. Eita Deus! Paulo falava grego, latim, hebraico, aramaico. Falava entre idiomas diferentes, irmãos. E as pessoas ficavam perplexos. Vem cá, rapaz, mas você não é judeu? Como assim você fala grego? E vem cá, você fala latim também? Não és tu, porventura, o egípcio, que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Sicários, irmãos, eram assassinos do povo judeu. Eram pessoas que assassinavam os romanos. É o que a gente chama hoje de pistoleiro. Isso era o sicário da época, eram os assassinos. E havia esse egípcio que fez uma revolta. Aquela região, irmãos, era uma região que tinha muito tumulto. Os povos daquela região deram muito trabalho para o Império Romano, né? Por isso que o Império Romano agia com muita dureza, porque existiam muitas revoltas naquele pedacinho de terra. E até hoje é assim, se você for ver. O Oriente Médio é um lugar que nunca teve paz. A gente sempre ouve de guerras, né? naquele pedaço de terra tão pequeno, e o povo lutando e se matando por ele, né? Então aqui ele pensou que Paulo era esse líder dessa rebelião. Os cristãos não são revoltosos.
Os cristãos não vivem por aí incitando os outros a se rebelarem contra as autoridades. Muito pelo contrário. O único momento em que nós não nos sujeitamos às autoridades é se as autoridades quiserem nos colocar contra Cristo. Então aqui o apóstolo Paulo, ele continua. E ele vai agora, e eu quero concluir com os irmãos, o horário já está no limite. Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Perceba, Paulo falou grego com o comandante, e com o povo Paulo vai falar hebraico. Olha que coisa. No único momento Paulo vai falar 2 idiomas. Respondeu-lhes Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão um sinal ao povo, e fez grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo: amanhã não, domingo nós continuamos. Aonde, pastor, que está escrito isso? Não está escrito não, meu filho. É porque a gente fez esse propósito de estudar um capítulo por dia. Mas pastor, o senhor podia continuar o capítulo 22 todo, a gente não está com pressa de ir para casa. Olha a noiva, escorreu para baixo. Os preparativos de amanhã. Vamos orar. O casamento civil foi hoje, não foi? Deu tudo certo, não foi? A oração de ontem funcionou. Porque já se levantaram naquele cartório, foi. Misericórdia. Só olhou para Mateus e disse: irmão Fabiano, você tem certeza que quer casar com esse homem aí, rapaz? Salva-me, Senhor. É. Esses crentes aí, olha você, vai casar com crente, viu? Cuidado. Vamos orar. Glória a Deus. Amanhã, às 19 horas? É 19 mesmo? O irmão José vai estar jejuando desde as 7 da manhã. 12 horas de jejum e oração. Às 19 horas nós vamos estar lá na boca do rio. Eu e José com a camisa nova que cabe na gente. E os noivos vão estar lá. E se vocês forem, vão ser muito bem-vindos, amém? Amém? Tem até um convite que as irmãs fizeram, a gente já postou no grupo, né? Mas quem não viu o convite, sinta-se convidado. Vai ser muito legal. Vai ser um culto e no final a gente vai abençoar, né? Os irmãos vão trocar as alianças, vai ter um negócio de um louvor lá do Yeshua. Isso é um negócio bonito, né? Não sei o que esses irmãos prepararam no espírito aí não, mas eu creio que vai ser um negócio bonito, né? Todos estão convidados. Irmão, tem alguém passando por tribulação aqui ou sou eu? Oh, Deus. Sou eu? Vamos orar, né? É, ora. Ó Deus, o Senhor sabe o nosso estado aqui nessa noite. O Senhor sabe, meu Deus, quem somos. Muitas pessoas pensam que nós somos de um jeito. Nós mesmos pensamos que somos de outro jeito. Mas o Senhor de fato sabe quem nós somos. Por isso, segundo a tua sabedoria, Senhor, nos ajuda a seguir o caminho que o Senhor propôs para cada um de nós. Não nos deixa, Senhor, entrar por veredas erradas, por mais atrativas que elas sejam, mas nos ajuda a permanecer no reto e santo caminho de salvação, que nos conduz à vida eterna. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de conhecermos irmãos em Cristo, como o Mateus e a nossa amada irmã Fabiana. Ajuda eles, Senhor, nessa nova etapa da vida deles. Enche eles com o teu Santo Espírito. Nós sabemos que há dificuldade sim no matrimônio, mas o matrimônio também é um presente de Deus, aonde o homem recebe uma auxiliadora e a mulher recebe um cuidador, para que juntos se completem aos olhos de Deus, um ao outro. Ó Deus, que a tua vontade boa, perfeita e agradável se cumpra cada vez mais na vida desse amado casal. Ajuda-nos todos nós que estamos aqui, Senhor, a perseverarmos no caminho apertado. Eu oro por aqueles que ainda não entraram pela porta estreita, que possam entrar por ela,
na noite de hoje, pois ela está aberta. Glória a Deus. Que eles possam se arrepender dos seus pecados, ter os seus pecados perdoados pela fé em Cristo Jesus e recebam o dom do Espírito Santo. Ó Deus, convence-nos cada vez mais pelo Espírito de quão maravilhoso é ajuntar tesouros no céu e não aqui na terra. Como aprendemos ontem, mais bem-aventurado é dar do que receber. Abençoa, meu Deus, a nossa pequena congregação local e nos ajuda, meu Deus, a levar a Tua palavra aos 4 cantos desse bairro, Senhor, que o Senhor nos plantou. Ajuda-nos, Senhor, a levar a palavra a essa cidade que o Senhor nos plantou. Pois de nada adianta querermos alcançar o mundo inteiro se não temos sido fiéis aonde o Senhor tem nos plantado. Por isso, Senhor, nos enche com o Teu Santo Espírito e direciona a cada um de nós ao centro da Tua maravilhosa vontade. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor nos direcione como igreja, onde nós devemos ir, quais localidades devemos pregar, aonde devemos plantar igrejas, que tudo seja feito por um direcionamento Teu, Senhor, e não por uma estratégia humana. Ajuda-nos a viver sempre dessa forma. Que a Tua bênção, Senhor, abunde nessa noite, enchendo-nos de graça maravilhosa, fazendo-nos voltar para casa repletos de alegria, porque o Senhor não somente nos visitou, mas mora em nós. Muito obrigado, Senhor, por tão grande graça. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo. E diga ao seu irmão, não vá para o casamento para comer comida. Vá para o casamento para ouvir a palavra de Deus. Amém?